Eu sou Maria Margarete Bezing. Meu nome artístico é Margarete Boezing. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas moro no Paraná desde 1969. E há 30 anos aqui no município de Cascavel, Paraná. Eu fui professora em escolas particulares e municipais durante 8 anos só, nas disciplinas de educação artística, técnicas comerciais e industriais. Mas há 37 anos atrás eu pulei do trampolim e me dediquei interinamente às artes visuais. Pintura sobre tela, tive que desenvolver diversas técnicas. Com isso eu cheguei em 23 países, inclusive eu tenho obra no Castelo da Rainha da Inglaterra. E também eu faço escultura em concreto e ferro, de grande porte, todos acima de 1,80 m. Eu tenho formação em educação artística, com especialização em desenho, 5 tipos de desenho. E também eu fiz faculdade de estudos sociais e busquei muitos cursos técnicos, né? Cursos técnicos como especialização em vernizes, solventes, restauração de obras de arte. Com isso eu fui conhecendo muitos materiais assim a nível de mundo. Paralelo às artes visuais, eu trabalho com restauração e conservação de obras de arte, que o restauro você tem que seguir uma ética, é uma intervenção cirúrgica, materiais específicos, etc. E a arte é o oposto, a arte você viaja, você divaga. Então com isso eu fui criando muitos materiais, testando no tempo. E também eu fui desenvolvendo um programa de ensino individual. Então eu comecei a dar curso de desenho e pintura para grupos em diversos municípios, mas sempre uma cota de voluntariado na periferia, né? Onde eu vou direcionando o aluno, trabalhando a insegurança, ajudando esse aluno a exteriorizar o artista que já está nele. Porque se ele quer aprender algum tipo de arte, ele já tem um artista latente ali, mas às vezes tem dificuldade de exteriorizar sobre um suporte. Então eu percebi que eu tenho que apenas abrir técnicas, né, ensinar as possibilidades e trabalhar essa insegurança com muita didática de ensino e psicologia da educação. E assim eu fui desenvolvendo essas tantas técnicas através dessas pesquisas, testes, né, em diversos materiais, criando massas, adesivos, pigmentos, né, materiais de conservação das obras. E isso foi me trazendo liberdade de criar. Eu tenho um lema assim, o que você tem à mão? Por exemplo, tem alunos que me respondem, eu só tenho terra. Tá, então, quantas tonalidades de terra existem? Como que você pode criar um aglutinante para fixar essa terra sobre um suporte? Pode ser num papel reciclado, através de pasta mecânica, prensado, que você faz em casa artesanalmente, ou madeira, tecidos que você tem à mão. Num momento de inspiração, você tem que ter um suporte para você desenvolver essa arte. Pode ser uma bombona de papelão, pode ser lata, bambu. Então eu gosto muito desse processo e eu desafio, por exemplo, materiais de fixação sobre o vidro, sobre o plástico, seja o suporte que for. E com esses 30 e quase 40 anos exercitando isso, pesquisando e conhecendo todos os tipos de materiais que existem, eu fui desenvolvendo essas diversas técnicas para poder ensinar qualquer um, desde um adolescente, um idoso, de acordo com a realidade dele.
né? Tem alunos que têm um poder aquisitivo maior, outros não. Por exemplo, aqui nas associações eles gostam de me chamar porque eu sempre falo assim, eu gosto de ensinar, mesmo os meus segredos profissionais, uma que todos nós um dia nos vamos, né? E é uma forma de eu exercitar essas fórmulas todas. São muitas fórmulas, muitas misturas. Por exemplo, agora eu estou ajudando uma artista cadeirante, que ela foi minha aluna. E ela viveu durante 26 anos, criou os 3 filhos, ela ficou viúva, grávida com o último filho dela. Criou os filhos com arte, só trabalhando no setor da arte. E ela teve um AVC e ficou paralítica todo o lado direito. E se deprimiu, se trancou, eu disse alto lá. Tudo isso está armazenado no teu inconsciente. Então, você apenas vai ter que exercitar o teu lado esquerdo. Então, eu fui ensinando, por exemplo, encher um balão, né, aqueles balões de festa, de água ou de ar. Então, coloca as tintas em cima da tela e vai apertando o balão. E daí com espátula que você pode fazer com calendário de mesa, com esses estojinhos que tem acetato. Você pode desenvolver a espátula e adaptar a você. Buchinha, meia pele velha, essas meias sintéticas, então ela foi desenvolvendo as aguadas, né, com a espátula, e ela começou a vender mais do que eu. E tá assim encantada, né? Às vezes no meio da aula ali como voluntária, porque eu não consigo viver sem a minha cota de voluntariado. E isso me ajudou muito durante a pandemia, porque fechou tudo, né? Em 2020 foi assim aquele choque, foi repentino. Então eu busquei até como terapia ocupacional, não senti medo, me cuidei, lógico, mas comecei a ajudar artistas que estavam numa situação piores do que a minha. E uma delas foi essa. E a outra que eu trabalho como multiplicadora, então até hoje ela vai posar aqui. Então eu ensino essas técnicas para ela e ela é paga através de uma associação para ajudar quase 150 mulheres de periferia, né, que vão lá gratuitamente, ganham o material todo. Então eu oriento assim, por exemplo, ganha lá um caminhão de jeans. O que fazer com o jeans? Acabei dando minha máquina de costura, fazer bolsinhas, cintos, chinelos, nossa, tantas coisas. Então qual é a técnica fácil? A Bauer Malerei, né, que é uma técnica que qualquer pré-escolar aprende a fazer facilmente. E a prefeitura ajuda muito, dando standards para vender essa produção toda, e o dinheiro é dividido ali entre elas. Então eu gosto muito dessa economia, né, criativa. E por exemplo, aqui, eu até escrevi aqui, tá? Esse meu conhecimento em química, então eu tenho um domínio sobre todos os tipos de materiais. E eu não escondo meus segredos profissionais. Até tem artistas famosos que às vezes relutam em me fazer certas perguntas e ficam espantados assim, e falam, poxa, em 3 segundos você me conta uma coisa que você vem pesquisando há mais de 20 anos? Sim, sim. Eu presto consultoria, a internet ajuda muito hoje, né? Então as pessoas filmam, me mandam vídeos e eu oriento sim, estou à disposição de forma gratuita. E isso me ajuda, às vezes em 5 minutos, eu passo fórmulas, né, que eu ganho com isso, porque eu exercito isso tudo que está acondicionado no meu inconsciente. Então, com a pandemia, nem meus parentes apareceram aqui, né? Imagine os clientes. Todo mundo ficou com medo de trazer o vírus ou de levar o vírus através das obras, né? E eu fiquei ajudando esses artistas. E
E também eu sempre penso assim, o que você deve aprender nos momentos de dificuldade? Porque eu sempre acho que a gente não sofre, né? A gente aprende, a gente se fortalece. Então, claro, até o fabricante de telas fechou, as lojas fecharam. E eu tive uma ideia, com esse meu lema, o que você tem à mão? Então eu tinha muitas cortinas, imagine para que minhas cortinas de algodão grosso, assim, acetinado, né? Mas com uma estampa. E eu tive a ideia de cortina do teto até o chão, para quê? Então eu cortei as minhas cortinas logo abaixo da janela e eu fiz mais de 14 telas. Eu fixo, né, grampeia, se você não tem grampo, você um preguinho, fixa sobre uma madeira, um suporte, um chassi, e você cria suas obras. Com uma metodologia que fica melhor até do que fábrica. Por exemplo, você pode pegar qualquer tecido e a forma de imprimação, né, que é a base nesse tecido, você com um rolinho, ou com um pincel, ou com a mão, ou até criando uma certa textura, você usa tinta imobiliária, tinta de pintar parede, qualquer cor, pode ser preta, roxa, amarela. Então, os meus vizinhos, por exemplo, quando eles pintam a casa, as sobras de tinta eles dão tudo pra mim. Uma que eu ajudo artistas que não têm condições e outra que eu uso pra mim, pra fazer a imprimação nas minhas obras sobre o tecido que eu quiser. Então eu fiquei fazendo isso, né? Então não me faltou telas por causa disso. E em 2021 eu comecei a ficar com medo, porque eu comecei a perder amigos muito próximos, né? Então eu me cuidei mais ainda, mas essa peste me pegou. Eu não falo que eu peguei porque eu me cuidei muito, mas eu acho que é quase que inevitável, né? E a minha sorte foi a prefeitura abriu editais, né? Abriu através do governo editais pela Lei Aldir Blanc, então me contrataram para fazer vários trabalhos de restauro e de arte, né? E o que eu aprendi muito também durante a pandemia foi pesquisar e comprar, lógico, dentro de limitações, né? Mas comprar materiais pela internet. Poxa, se você somar o frete, se você pesquisar preços, fica mais barato do que você comprar numa loja. Então eu acho que foi um grande aprendizado isso, porque internet eu sei só o básico, né? Tanto é que vocês podem perceber por essa live aí, eu não sei fazer isso. Então me ensinou a querer aprender a fazer o e-commerce, né? A minha sobrinha está me ajudando muito com isso, a divulgar as obras, a participar mais ainda de exposições, apesar de que eu participei de muitas. Então, por exemplo, eu tinha que fazer a obra, tirar do chassi, colocar num canudo de papelão e mandar tipo para Espanha, Portugal, né? Inglaterra, Alemanha, nesses países todos que eu participei de muitas exposições. E hoje não, hoje você faz com fotografia, você manda fotografia e você participa de editais, então foi muito bacana isso. Eu gostei muito dessa desburocratização, né, economia de papel, né, os cuidados com a higiene que as pessoas estão aprendendo muito também, porque também um dos meus cursos, que não tem nada a ver com a arte, mas eu sou formada em patologia clínica, então eu sei desses cuidados todos que tem que ter, né, e a gente percebe em viagens, em ônibus, né, em avião, assim, as pessoas espirravam, né, eu sempre usava máscara, né, todo mundo me olhava assustado, assim, nossa, ela tem alguma doença contagiosa. Não, então eu acho que isso veio a ensinar muito. E depois que isso tudo passar, esse é o meu sonho, de estar no meio desses grupos novamente, de estar lá nessas associações que me chamam para dar ideias com o que eles ganham. Como eu estava dizendo, por exemplo, o CEMIC aqui, né?
Eles ganharam assim muitos computadores obsoletos, aqueles de CPU, aquele grandão. Daí me chamaram lá, poxa, o que a gente vai fazer com isso daqui? E eu assim, eu sempre gostei muito, tipo, para mim os eletrônicos deveriam ser todos transparentes para você ver como que funciona a máquina, aqueles fios de cobre. Eu acho lindo a máquina de um relógio, de um som, de uma televisão, de um computador. Eu queria ver dentro ele funcionando. Aí eu dei a ideia de usar esse miolo todo, esse maquinário todo e expor isso de uma forma. Eles tinham muita madeira, restos, sobras. Então de criar baús, porta-treco, porta-fotografia, porta-fita, porta tanta coisa, né? Baús, estojos, e colocar em cima desses baús. E aqui nós temos a Tupscreen, né? Que eles fazem aqueles outdoor, aquelas placas de acrílico, é uma coisa cara. E aquelas sobras todas vai para descarte. Então eles dão, né? Então eu ensinei uma forma de fixar, porque só existe uma forma de você fixar o acrílico, né? E fazer uma proteção transparente nesses baús. E daí criar pátinas com o que você tem. Tem tinta guache? Não tem? Cria. Você pode criar com adesivos, com as tintas que o pessoal joga no lixo. Os pigmentos são baratos. Se você não tem condições de pagar R$3 num pigmento, eu compro aquele de meio quilo, né? Só tem 6 cores, mas você pode criar infinitas cores com aquilo. Você pode usar açafrão, você pode usar café, você pode usar... Tem tantas batatas, tantos recursos. Eu gosto disso. O que você tem à mão, mesmo se você não tiver adesivo nenhum, mas eu ensino a criar um adesivo com esse domínio, com essa pesquisa, com essa bagagem de tantos anos. E eu olho diante de um material e digo, eu te domino. Eu entendo de fórmulas, eu sou formada também em química. Então isso mesmo, porque química é a base do restaurador, né? Então eu gosto de passar isso. Tem amigos meus que falam, poxa, escreve um livro sobre todas essas descobertas, pesquisas, mas ser escritor é uma coisa, ser artista eu acho que é outra. Apesar de que eu acho a escritura uma arte, para mim tudo é arte. A arte de dirigir, a arte de pintar parede, a arte de construir uma casa. Em tudo você tem que ser um artista, né? Mas eu tenho muita criatividade e eu gosto de usar isso, de passar isso, de ter multiplicadores disso. Então é uma oportunidade até aqui. Aqui vai ter todos os meus contatos. Qualquer pesquisa que você queira, qualquer descoberta, por exemplo, hoje eu estou fazendo um trabalho de escultura em concreto, 2 metros de altura. Então esse cliente quer uma mulher inspirada na mulher grega, né, nas esculturas gregas. E a outra ele me deu liberdade para criar. Vocês não têm noção das descobertas, do que eu estou fazendo para criar. Os tecidos, eu faço o tecido virar uma pedra, que você pode lavar de mangueira com escova, entendeu? Então, eu testo o material no tempo e eu afirmo, por exemplo, qual é o melhor material para você conservar uma madeira. Eu só tenho MDF. Como você pode fazer com que o MDF não mofe, não absorva a umidade? Porque o MDF ele logo enverga, né? Ele incha, ele absorve muita umidade. Como conservar? Eu te falo com uma palavra bem simples, barata. Então, tá aí. Eu só gostaria de que isso tudo logo terminasse, apesar de que eu tô virada uma pedreira, né? Eu me sinto uma servente de pedreira, carregando areia, batendo massa. Mas é maravilhoso, porque com esse conhecimento na arte e paralelo o restauro, eu estou restaurando papel, gesso, tela, pratos de porcelana,
um vaso de cerâmica. Então, olha a diversidade. E eu domino todos os tipos de materiais do mundo, dentro da ética. E na arte, eu domino tudo que existe no mundo, porque se surge, por exemplo, surgiu a saliva sintética na Itália. Entre um sapato ou um vestido, eu compro aquele material. Então, eu respiro arte, eu vivo da arte. E a minha sobrinha, ela tá muito ligada nisso, inclusive ela me ajuda nessa parte aí. Ela que fez meu Instagram, pra você ter uma ideia. Ela que tá divulgando lá, porque ela fala, tia, o mundo precisa saber disso. Mas, gente, ou você fica aqui na internet, ou você vai trabalhar. Trabalhar, que eu digo, eu nem uso o termo trabalhar, eu uso o termo fazer festa. Eu acordo todos os dias como se eu estivesse indo para uma festa. Para mim, é igual diz Osho, né? Ele fala, o trabalho é um relacionamento brincalhão com a existência. E é bem assim para mim. Ela fala, tia, como que você não explode com tantas ideias? Mas elas vêm, desde os 7 anos de idade que o meu pai olhou para um desenho meu e falou, quem fez isso? Eu falei, fui eu, pai. Não, não é possível. Eu falei, pai, o que está escrito aqui? Então a minha professora falou, quem souber ler o que está escrito nesse cartaz, na próxima aula vai ganhar um prêmio. E era uma cartolina, e ela colou lá uma gravura de Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo, e estava escrito Feliz Dia das Mães. Já era maio e eu não sabia ler ainda. Daí eu desenhei, eu fiquei a aula toda desenhando aquilo, mas eu desenhei até o Jesus e a nossa, desenhei tudo. E o pai não acreditou naquilo, ele pegou a bicicleta, era 2 quilômetros no meio do mato, pra gente estudar. E o pai chegou lá e falou, professora, eu quero saber quem foi que desenhou isso pra minha filha. Ela falou, não, que foi ela. Daí meu pai me deu a primeira caixinha de lápis de cor, com 6 cores, ainda era um preto e um branco, então só tinha 4 cores. E eu não conseguia usar, e era pequenininho, aqueles lápis pequenininhos, e eu não conseguia usar os lápis de cor, porque aquilo brilhava nos meus olhos. E eu dormia, eu abria a caixinha de lápis de cor, e eu cheirava, e eu dormia com a caixinha de lápis de cor no meu nariz. Até que um dia meu pai foi pra cidade, né, que era carroça de boi, pra ir pra cidade. Era 35 quilômetros ali, a primeira vila, né. E daí ele trouxe um gibi do Pato Donald. Então, eu não estava interessada em ler a historinha do gibi. Meu interesse era nas gravuras. Então, eu ficava questionando, você vê, com 7 anos de idade, eu questionava. Poxa, por que que aqui a camisa do Pato Donald, embaixo do braço dele, é mais escuro, o azul é mais escuro? Por que que aqui atrás o verde do mato é mais escuro e aqui é mais claro? E eu ficava questionando sobre isso, que é o meu grande segredo quando eu vou ensinar. Qual é o grande segredo? São 2 coisas simples: luz e sombra. E os degradês, verde escuro, dentro, atrás, no fundo, embaixo, é mais escuro. Quanto mais para fora, mais claro. Os degradês, cada vez mais claro, cada vez mais escuro. Tá! Com a primeira aula, eu já percebo a direção que eu devo dar para aquele aluno. Na próxima aula, eu já coloco um outro arranjo, ou modelos, eles chegam até modelos vivos, né, que posam, e cada um olha o seu ângulo. O aluno chega a esse ponto assim, no estalo de dedos, de pessoas, tipo, teve, sempre tem assim lá na porta uma senhora agricultora a vida toda. Daí eu falei, entra. Não, eu só tô espiando. Falei, não, senta aqui, pode assistir a aula. Daí ela falou, olha, eu sempre sonhei em pintar, mas eu tenho a mão muito pesada, porque eu sempre trabalhei na roça. Vocês não têm ideia de onde ela está hoje, sabe? Então, assim, se você gosta, se você quer, 100% certeza que eu descubro um artista. Só que, olha, eu falo perigo.
o cuidado que você tem que ter como um mestre de não assassinar o artista que já está nele. A psicologia que você tem que ter. Eu já peguei alunos que na primeira aula entraram chorando muito, que o professor falou que minha árvore estava ridícula e limpou, né? Então eu tive que ter todo um trabalho de psicologia para ela esquecer aquele acontecido, entendeu? Porque cada um é único. Nós não fomos feitos em série. Gente, cada um é único. Tanto é que quando eu dava aula em escolas, eu dialogava com os alunos e eu desenvolvia 3 programas, no mínimo, em uma sala de aula, numa 5ª série, numa 7ª, 8ª. 3 programas de aula numa aula. Porque, gente, hoje vamos aprender a pintar morango. Gente, quem que quer aprender a pintar morango? Então, pode ser um grande escultor. Em qual área está? Como que aquele artista que está latente dentro de você vai se identificar com uma técnica. Então, você é a pessoa mais feliz do mundo. Eu sempre falo isso. Eu tive que estudar tudo. Se você me pedir um cubismo, um hiperrealismo, eu faço. Mas eu acho que a maior realização de um artista é você ter uma técnica e buscar perfeição naquilo. Gente, eu acho que aquele aluno é o ser humano mais feliz do mundo, sabe? Que vontade de fazer isso, né? Por exemplo, como eu disse, hoje eu estou trabalhando a restauro de quantos tipos de materiais e virada uma pedreira, né? Construindo escultura em concreto. E minhas telas ali, ó, tudo pela metade, né? Então, eu faço madrugada, eu sempre falo, um artista, quando vem uma inspiração, ele tem que ter ali à disposição tela, qualquer tipo de material, como eu disse. Então, às vezes as pessoas têm o material e me ligam, o que eu posso fazer? Então, eu acho muito bacana. Obrigada pela oportunidade. Como eu disse, eu não tenho experiência em troço aí de live, mas vou tentar, né? Mas quem sabe eu dei minha contribuição também. Sorte para nós.